Professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui para você entender e colocar em evidência em sua vida o método LPP, Língua Portuguesa para Passar. Quero convidar a seguir lá no Instagram, @língua portuguesa para passar, e se inscrever aqui no canal do YouTube, @língua portuguesa para passar. Língua portuguesa, português para a Prefeitura de Nova Iguaçu. Vamos conhecer a banca, colocar em evidência os pontos principais, fundamentais na língua portuguesa com relação à banca Instituto Consulplan, para você que fará o concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu ou outro concurso da mesma organizadora, ou você que quer ter mais conhecimento, mais noção do português, da língua portuguesa e língua portuguesa para passar. Então, vamos que vamos. Quero chamar a sua atenção para o método LPP. Vejam só essa primeira questão chamando sua intenção. O método dos 50 é o método em que nós colocamos em evidência o ato de sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. A partir disso, você vai saber o tema da questão. A partir disso, você vai saber se deve marcar a questão em acordo ou desacordo, a correta ou incorreta. Interpretar a questão é o ponto-chave para o êxito, para o sucesso. Eu quero chamar a sua atenção. Vamos juntos. Se abríssemos ele, fosse quem fosse, nos lançaria um olhar, diria alguma coisa, e então o nosso mundo seria invadido, tendo em vista os tempos verbais, melhor dizendo, assumem diversos valores semânticos. Então, temos aqui em evidência questão de verbo, mais especificamente tempo verbal. Assumem diversos valores semânticos, então, semântica de verbo. O importante aqui termos em mente. Na passagem anterior, as expressões destacadas, vou trocar aqui a cor e quero chamar a sua atenção. Lançaria. Essa desinência verbal ria, diria. Desinência verbal ria. Nós temos seria. Eu quero chamar a sua atenção aqui numa folha anterior. Falaria. Cantaria. Compraria. Essa terminação verbal ria, ela indica que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. Então, ao observarmos, fica essa dica aí, não se esqueçam disso. O verbo que tem a desinência ria, desinência é essa terminação aqui, ó, ria. Essa desinência ria, ela indica que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. É uma desinência modo temporal, indica o modo indicativo e o tempo futuro do pretérito. E agora a questão semântica do futuro do pretérito. Falando um pouco de modo verbal, antes de falar precisamente de futuro do pretérito, do tempo, vou falar do modo. Nós temos os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. O imperativo, vou começar pelo imperativo, é aquele indicador de ordem, pedido, conselho, súplica. E o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo é aquele que representa uma situação de certeza, de convicção. E o modo subjuntivo, ele é hipotético, ele é duvidoso, ele é
condicional. Então, o indicativo concreto, factual, subjuntivo, hipotético, duvidoso, condicional. Porém, prestem atenção, o futuro do pretérito, apesar de ser do modo indicativo, ele tem mais feição subjuntiva do que propriamente indicativa. O futuro do pretérito, ele tem uma feição semântica, hipotética, duvidosa, condicional. Repito, próxima semanticamente mais do subjuntivo do que do indicativo. Logo, semanticamente falando, eu quero chamar a sua atenção. Vou voltar aqui, ó. Eu fiz aqui uma indicação no aspecto gramatical, mais precisamente na linha da morfologia. Olha só, a desinência ria indica que o verbo ele é do futuro do pretérito do indicativo. Mencionei que nós temos modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Indiquei que o modo indicativo ele é concreto, factual, e o modo subjuntivo, hipotético, duvidoso, condicional. E, apesar de o futuro do pretérito ser do indicativo, ele tem feição mais do subjuntivo, ou seja, uma ideia, uma linha semântica, um sentido hipotético, duvidoso, condicional. Viram só? Então, voltando, se abríssemos, olha aqui, ó, um facilitador condicional, duvidoso, hipotético, a conjunção condicional se abríssemos ele, fosse quem fosse, nos lançaria um olhar, diria alguma coisa, e então o nosso mundo seria invadido, tendo em vista os tempos verbais, que os tempos verbais, melhor dizendo, assumem diversos valores semânticos na passagem anterior às expressões destacadas lançaria, diria, seria. Verbos no futuro do pretérito do indicativo indicam situações, ações incertas e improváveis. Opa, sim. Totalmente concluídas? Não. Habituais, rotineiras, durativas? Não. Momentâneas e determinadas no tempo? Não. O que resolve, então, o nosso problema? Incertas, improváveis, porque são verbos no futuro do pretérito, e a carga semântica do futuro do pretérito é essa de hipótese, dúvida, condição, incerteza. Por isso que a solução A resolve o nosso problema. Viram só o método em que colocamos em evidência o passo a passo para resolver essa questão. Dessa forma aqui, você tem lá no meu curso do zero ao avançado no LPP, no Língua Portuguesa para Passar. No meu curso do zero ao avançado eu coloco tudo isso e coloco outras situações também aqui em evidência, hein? Então, vale muito a pena. Depois, mais à frente, eu falo sobre isso. Mas resolvida, então, a primeira questão. Vamos à segunda questão. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, é o método dos 50 em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. Na relação estabelecida na estrutura utilizada no título do texto pela preposição empregada, pode ser observado o emprego da norma padrão, assim como em... Então, vamos lá. Temos de observar a questão da preposição e temos de observar logo a questão da regência. Vejam só como resolvemos essa questão. Respondeu, ceifaram, assistissem, exonerou-lhe. Vejam só essas expressões verbais aqui. Elas serão determinantes para observarmos as preposições utilizadas aqui no texto. O depoente respondeu objetivamente às questões. Nós vamos então aqui
eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, para a transitividade verbal. Vou começar com o verbo transitivo. Que pode ser direto. Gentileza gera gentileza. Ele pode ser indireto. Vejam só, o mundo precisa de paz. E ele pode ser direto e indireto. Eu enviei o documento ao chefe. Veja só. Observem comigo aqui. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, mas observemos que o complemento de um verbo transitivo representará coisa ou pessoa. Gostar. Aquele que gosta, gosta de algo, coisa, ou de alguém, pessoa. Aquele que confia, confia em algo, coisa, ou em alguém, pessoa. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, sim, mas complemento representado por coisa ou pessoa. Grave isso, hein? Grave isso, muito importante. Dou essa informação lá no meu curso completo do zero ao avançado, curso LPP, Língua Portuguesa para Passar. Observemos então aqui, gentileza gera gentileza, o verbo gerar. Quem gera, gera algo ou alguém. Verbo gerar, verbo transitivo direto, seu complemento, gentileza, objeto direto, complemento não iniciado por preposição. Agora, o mundo precisa de paz. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Vejam que o verbo precisar exige um complemento iniciado pela preposição de. Logo, ele é um verbo transitivo indireto e o seu complemento, objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos. Ó. Eu enviei, quem envia algo, no caso o documento, a alguém, ao chefe. Esse a de ao é uma preposição. Então, o verbo enviar, verbo transitivo direto e indireto. O documento, esse o é artigo, não tem preposição, objeto direto. Esse a de ao é preposição, então ao chefe é objeto indireto. Como eu disse, lá no meu curso, do zero ao avançado de língua portuguesa, eu direciono você de uma forma mais contundente para você entender muito bem isto aqui. Informação importante. Outra informação importante. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, a, as, o, os, e as flexões lá, las, lo e lois, na, nas, no e nos, quando complemento verbal, funcionam como objeto direto. E os pronomes lhe e lhes, quando o complemento verbal, funcionam como objeto indireto. Então, essas são informações importantíssimas, valiosíssimas para você resolver a questão que vem na sequência. Vejam aqui. Deixa eu colocar na cor verde. Na relação estabelecida na estrutura utilizada no título, no texto pela preposição empregada, pode ser observado o emprego
da norma padrão, assim como em... Então, vamos lá. O depoente respondeu objetivamente às questões propostas. O verbo responder, ele, neste contexto aqui, ele é transitivo indireto, regendo a preposição a. Responder a. Esse aqui é a preposição. Então, as questões propostas, esse as com sinal de crase, indica preposição a, que é regida pelo verbo responder, mais as artigo, que vem, tal artigo admitido pela expressão substantiva feminina plural, questões. Então, a princípio, a opção A está resolvendo o nosso problema. Vamos ver outra. Trocando aqui a cor. Aquelas palavras ceifaram, aquele que ceifa, ceifa algo. Opa, verbo ceifar, verbo transitivo direto. Logo, não rege preposição a, então não deve ter crase, porque não tem preposição. Elimino a opção B. Vou à opção C. Em seguida, foi proposto que todos os presentes assistissem. Opa, assistir aqui está no sentido de ver, presenciar. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, assistir o vídeo, não assistir ao vídeo, porque o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, rege a preposição a. Então, eu elimino a opção C. E vejam aqui que interessante a opção D. Em decorrência da situação apresentada, exonerou-lhe do cargo. Exonerar alguém de algo. Do cargo. Já tem a preposição D aqui. Esse aqui é o objeto indireto. Lhe, pronome pessoal oblíquo ato, não vai ser objeto indireto. Não posso ter dois objetos indiretos para o mesmo, diferentes para o mesmo verbo aqui, no caso. Então, exonerou-lhe, não, exonerou-a ou exonerou-o. Esses dois aqui podem ser objeto direto. Então, a opção D também é incorreta. Então, soluciona o nosso problema de fato a opção A. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Fui aqui no passo a passo para você entender o porquê sim, o porquê não. E, repito, tudo isso aqui de forma cadenciada, transitividade verbal, você tem lá no meu curso do zero ao avançado, língua portuguesa para passar. Vamos à próxima questão. Dentre os métodos dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar da melhor maneira possível. Dentre os trechos destacados a seguir, apresenta-se ideia de oposição em. Mas vamos ver de como é apresentada essa oposição. Essa oposição, ela é apresentada a partir de conectivos. Olha aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Então, você vai notar oposição a partir de conectivo. Viram só? Sigam o método. É pedido que observemos ideia de oposição. De que forma? Com a presença de conectivos. Deixa eu colocar aqui para você o seguinte, adversidade, oposição, contraste. Vocês veem muito esses nomes aqui. E as conjunções que indicam adversidade e oposição, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, sendo conectivo para dar ideia de adversidade, contraste, oposição, são estes daqui. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Tendo ciência disso,
eu vou observar a opção C para solucionar o nosso problema. Olha o mais aqui, ó. Oposição. Adversidade. Amém, povo meu? Viram só? Então, dei uma prévia falando o seguinte: preciso observar a construção com ideias de oposição. Perfeito. E essa oposição nas opções é apresentada de que forma? Com conectivos. Aí tenho de ter a ciência dos conectivos que indicam oposição. Ei-los aqui. Tendo ciência disso, eu vou e marco a opção C como solução do problema. Viram só sendo usado o método? Maravilha! Amém, povo meu? Vamos que vamos, hein? Próxima questão. Eu tenho novamente questão de transitividade verbal. Falei um pouquinho sobre verbo transitivo. Eu quero observar com você o seguinte nessa questão aqui. Vejam só. Sobre a regência do verbo responder. E veja lá na questão anterior. Respondeu, verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a. Opa, já tenho uma situação que já vai me aliviar aqui, ó. Só o tempo e o próprio ser humano, olha aqui, ó, responderão a preposição. Essa indignação. Este a aqui é a preposição. Então, o verbo responder, neste contexto aqui, é verbo transitivo indireto. Intransitivo? Não. Transitivo direto? Não. Transitivo direto indireto? Não. Mas ele é o quê? Transitivo indireto. Amém, povo meu? Falei um pouquinho lá na frente sobre exatamente o verbo responder e falei sobre verbo transitivo. Como eu disse, ó, de forma bem detalhada, bem esclarecida, você tem tudo isso, transitividade verbal, inclusive regência, inclusive lá no meu curso do 0 ao avançado, hein, povo meu? Vamos que vamos! Vejam só. Opa, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa questão para o seguinte. Analise o uso das vírgulas. Deixa eu trocar aqui a cor. Vírgula, falar sobre vírgula. No seguinte trecho, o Google informou que o Bard, sua aplicação de inteligência artificial, olha aqui, ó, está testando uma funcionalidade em que interpreta o texto complexo, transforma seus principais pontos em tópicos e extrai as principais perguntas que o conteúdo endereça. Temos aqui o seguinte: as vírgulas foram devidamente empregadas, pois... Então, vou marcar aqui as vírgulas. As vírgulas. Viram só? Percebam que aqui, eu quero chamar a sua atenção, vou colocar aqui, Maria, minha irmã, chegou. Crianças, venham jantar. Venham, crianças, jantar. Venham jantar, crianças. Eu quero chamar a sua atenção aqui porque alguns ainda hoje confundem aposto com vocativo. Vejam só. O aposto. Maria, minha irmã, chegou. Minha irmã é um termo explicativo, é um termo esclarecedor com relação ao antecedente Maria. Termo explicativo esclarecedor com relação ao antecedente e que fica entre vírgulas é o aposto.
O vocativo, invocação, chamamento. É o termo, como eu mencionei, indica invocação, indica chamamento. Crianças, venham jantar. Chamei as crianças, ó, vocativo. Venham crianças jantar. Chamei as crianças, ó, vocativo. Venham jantar. Opa. Vírgula. Crianças. Crianças, vocativo. Então não confundam. Aposto, explicação, esclarecimento. Vocativo, invocação, chamamento. A relação é que tanto aposto quanto vocativo são afinados com a vírgula. Crianças, venham jantar. Crianças é o nome pelo qual se chama vocativo. Vocativo no início da oração, vírgula depois dele. Venham crianças jantar. O vocativo agora está intercalado no meio da oração. Fica entre vírgulas. Venham jantar, crianças. Crianças é o vocativo no fim da oração, se no fim da oração vem antecedido de vírgula. Então, temos essa questão em que muitos me perguntam, Arnaldo, qual a diferença que há entre aposto e vocativo? Aposto é aquele termo explicativo e esclarecedor com relação ao antecedente. Vocativo, chamamento, invocação. E a semelhança é que tanto aposto e vocativo são afinados com a vírgula. Na questão, nós temos o seguinte, ó. O Google informou que o Bard, sua aplicação de inteligência artificial é uma explicação, é um esclarecimento com relação ao antecedente. Logo, as vírgulas aqui isolam um aposto explicativo. A opção A nos atende, a opção A resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Gostaram aí? Então viram só que eu coloquei em evidência isso, a diferença entre aposto e vocativo, porque pela minha experiência de vida no magistério, eu sei que muitos ainda hoje têm essa dúvida, têm esse questionamento no que diz respeito à diferença entre aposto e vocativo. Ambos, aposto e vocativo, têm afinidade com a vírgula, só que o aposto é uma explicação, perdão, é um esclarecimento com relação ao antecedente. Com licença, só um instantinho. E o vocativo é um chamamento, é uma invocação. Amém, povo meu? Então, isso, repito, você tem lá no meu curso do Zero Avançado de Língua Portuguesa. Amém? E, seguindo, próxima questão. Vejam só, essa é uma questão que você vai ter uma reflexão do contexto para chegar à melhor conclusão. Conforme o contexto, viu só? O contexto de uso, o significado das palavras pode ser mudado, alterado. A partir dessa consideração, analise a palavra estupefatos. As maravilhas das novas tecnologias nos deixam estupefatos e mudam nossa rotina. Estupefatos. A palavra que substitui estupefatos sem mudança de sentido é estupefatos, é admirados. Logo, a opção B resolve o nosso problema, que é uma questão mais simples, né, de sinonímia aí, que nos faz chegar a uma boa conclusão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão aí? Maravilha, maravilha. Então, admirados, estupefatos são expressões sinônimas. Antes de ir à última questão, eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time temporizado, simulando sua prova. Suporte tira dúvidas do aluno. Curso de português do zero ao avançado para você que vai fazer o concurso de Nova Iguaçu com o método LPP, povo meu. Foi o que eu falei.
o curso do zero ao avançado, com todas as dicas que eu mencionei e muito mais. Lembra na resolução, antes de cada questão, eu resolvendo, falando sobre transitividade verbal, falando sobre conjunção adversativa, indicadora de oposição, tá vendo? Tudo isso você tem no curso de português, meu curso de português, do zero ao avançado com o método LPP. A princípio, esse curso, todo esse material, a R$ 597. Eu digo a princípio porque você vai eliminar esses R$ 597 e vai investir no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 26,53. 12 vezes de R$ 26,53 no cartão de crédito. Tem o link aí embaixo, a nossa equipe está colocando o link, tem o WhatsApp aí também para você entrar em contato para ter melhores informações. Que você pode falar assim, ó, Arnaldo, eu não quero pagar em 12 vezes, mas sim em 3 vezes. Como é que eu posso fazer isso? Entre em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe vai falar. Em 6 vezes vai ficar valor X. Eu quero em 3 vezes. Em 3 vezes vai ficar valor Y. Entre em contato com a nossa equipe que você terá todos os esclarecimentos. Olha o link aí embaixo, olha o número do WhatsApp aí embaixo. Eu quero pagar em Pix à vista, Arnaldo. Ótimo, também pode. Nossa equipe irá dar todos os direcionamentos a você para você comprar esse material e ser muito bem sucedida e ser muito bem sucedido. Amém, povo meu? E vou aqui à última questão. Vejam só. A diferença entre onde e aonde é o que diz essa questão. Onde e aonde, ambos os vocábulos são utilizados na indicação de lugar. São usados na indicação de lugar, onde e aonde. O onde, agora deixa eu diferenciar aqui. Sem movimento. E o aonde com movimento. Como isso, Arnaldo? Me explica aí. Vou explicar. Ó. Onde você está? Verbo estar não indica movimento. Então, você vai usar onde? Aonde? Aonde você vai? Aonde você vai? O verbo ir indica movimento. Então, você usa aonde. Viram a diferença? Recapitulando, onde e aonde, usados em referência a lugar. A diferença agora entre um e outro. Onde, em situação que não tenha indicação de movimento. O aonde, em situação que tenha indicação de movimento. Sendo assim, vamos à questão. Recordei dessa experiência recentemente quando fui abordado no trânsito por um jovem desnorteado que me pediu ajuda para encontrar uma rua localizada a poucas quadras de onde estávamos. Verbo estar não indica movimento, por isso onde. O emprego de onde está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Eu esclareci por quê. Verbo estar não indica movimento. Assinale a alternativa cujo emprego do termo onde está correto. Então, vamos lá. Recebi a informação onde será realizada a prova. Não há aqui indicação de movimento. Opa, a princípio está ok isso aqui, hein? Vamos ver as outras, só para confirmar. Onde as pessoas pretendem chegar com tanta pressa? Chegar. Quem chega, chega a. Para eu chegar, eu me movimento. Então, aqui é aonde e não onde. Se as pessoas sabem onde o orador pretende chegar. Opa, mesma coisa. Chegar a movimento. Então,
aonde o orador pretende chegar. B, D, o conhecimento daquele funcionário chegou a um imóvel onde nenhum outro chegou. Chegar a movimento. Então, aonde? Então, a solução para o nosso problema está aqui na opção A. Amém, povo meu? Gostaram? Então, reitero, sigam lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar, e se inscrevam aqui no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar, e vejam lá, entrem em contato com a nossa equipe para que vocês comprem, adquiram o material Língua Portuguesa para Passar. Tem material que vai atender ao que você quer, tem vários materiais lá. Entre em contato com a nossa equipe e você será muito bem esclarecida, muito bem esclarecido com relação ao material Língua Portuguesa para Passar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.